Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Estou aqui hoje com uma convidada super especial, doutora Ana Paula Passarelli, mais conhecida como Passa, e que eu vou confessar que eu tenho pensado em chamar você, Passa, aqui para um bate-papo, desde que eu te ouvi pela primeira vez, que se eu não me engano foi no podcast do Lucas Schuch, né? O Propaganda Não É Só Isso Aí. E eu acabei buscando mais entrevistas, conversas, enfim, que você teve. E eu sinto que sempre que eu te ouço, parece que o seu nível de consciência a respeito do seu papel no mundo, suas responsabilidades, enfim, tá no outro nível, sabe? E eu acho engraçado que você sempre traz um olhar crítico que me faz refletir bastante, inclusive, sobre muita coisa. Mas sempre de maneira propositiva, sabe? Quase que afetuosa, assim, compassiva, em vez de combativa, o que eu acho maravilhoso. Então, assim, posso dizer que eu tô muito, muito feliz de ter você aqui, especialmente nessa série, que eu tenho pensado em fazer há alguns meses, sobre lideranças mais humanizadas. Então, seja muito, muito, muito bem-vinda. Eu que agradeço, Henrique, pelo convite. O podcast do Lucas sempre traz pessoas boas para minha rede de contatos e para estarem mais próximas e que a gente consegue trocar bastante. É um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigado você pelo seu tempo, sempre muito importante, né? Valorizar o tempo dos outros, porque é nosso único recurso não renovável aí, né? Então, quando alguém dedica um pouquinho de tempo para mim, eu fico muito feliz. Vamos lá. Nessa série, né? Então, voltando aqui um pouquinho, a gente está fazendo essa série sobre lideranças mais humanizadas, né? Eu acho esse termo liderança humanizada curioso, mas enfim, na falta de um termo melhor, eu continuo usando ele. Eu tenho começado, né, esses bate-papos com uma pergunta que eu costumo fazer no final, mas que eu acho que pode aí guiar um pouco, né, a sua visão em relação a essa resposta pode guiar um pouco o nosso bate-papo. Então, eu queria entender o que significa ser bem-sucedido, bem-sucedida para você. Engraçada essa palavra, essa expressão, né, ser bem-sucedido, que para mim ela tem um significado que não se baseia em mim necessariamente, sabe? Eu olho para a palavra bem-sucedido, e isso me lembra muito um curso que eu fiz há alguns anos, onde a gente conversava sobre esse significado da palavra e do quanto o bem-sucedido não é sobre o lugar que eu ocupo, mas sim sobre o que eu deixei para trás. E o quanto isso que ficou para trás para de pé, sem mim. Então, para mim, o ser bem-sucedido é alcançar um status de que eu posso olhar para trás, eu posso olhar para tudo que eu construí, para tudo que eu fiz e não necessariamente mais estar lá para que tudo continue funcionando, para que todos os meus valores que eu empreguei ali durante anos continuem existindo. A gente vê muito dentro das empresas, Henrique, às vezes tem uma pessoa lá que tem uma liderança mais compassiva, uma liderança mais próxima das pessoas, enquanto a maior parte dos líderes da empresa já tem uma proposta bastante diferente, essa proposta que a gente costuma ver, bastante agressiva, né? E quando essa pessoa cria, às vezes, uma bolha em torno dela de gestão, uma gestão humanizada, bastante compassiva, ela percebe que se ela sair dali, aquele núcleo se acaba, porque ele só existia naquele espaço. Então, é sobre também mudar padrões que hoje estão bastante estabelecidos e bater o pé neles. Então, a gente chegar nesse status de bem-sucedido, para mim nunca foi nem é sobre os bens que eu consigo conquistar, mas sobre o que eu estou deixando de legado da minha história e do que eu construí ao longo da minha vida, da minha jornada, tanto profissional e, obviamente, quanto pessoal. Perfeito. Eu acho que, assim, eu nunca pesquisei sobre a etimologia da palavra, né? Mas do jeito que você explicou, me parece até alguma coisa que tem a ver com sucessão, né? Que é tipo o que você vai deixar, né? Então, de legado, talvez. Muito interessante. Eu acho que você já, inclusive, tocou aí num ponto que é muito importante, né? Para quem não ouviu conversas anteriores, eu acho que vale repetir aqui que eu estou buscando, né? Então, referências de empreendedorismo, especialmente, né? Já que eu sou empreendedor, então, sendo bem egoísta aqui, eu estou procurando novos empreendedores, novas referências no empreendedorismo
que consigam me mostrar assim, novos olhares, né? Coisas que são mais compatíveis com o que eu acredito. E que na mídia, quando você vai olhar para o tipo de empreendedorismo que é retratado na mídia, é sempre as pessoas que conseguiram um sucesso financeiro, uma fama, enfim, e que muitas vezes não tem a ver exatamente com o legado que estão deixando, ou é um legado que muitas vezes é muito material, mas em relação às pessoas que passaram por ali, por exemplo, é um legado péssimo, né? Assim, de uma cultura super atropeladora, de, cara, todo tipo de assédio, né? Vamos colocar assim, e de, sei lá, você ter que conviver o tempo inteiro com uma pressão psicológica, né? Que leva as pessoas a estágios de depressão, inclusive, muito graves. Então, esse é o motivo pelo qual a gente está aqui. Eu acho que essa introdução aí que a Passa fez já fala um pouco do porquê que ela está aqui, inclusive. Né? Tem Eu uma vou te... Pode falar. tem um viés aqui. Essa liderança autoritária, ela tem um ponto que a gente vive hoje na sociedade, que é o seguinte: a gente coloca a performance no campo da competição e não da colaboração. Enquanto a gente colocar a nossa performance, o fato de que a gente está executando algo bem, num campo em que eu preciso competir com o outro, com alguém que também está performando, para ver quem vai ser o funcionário do mês, quem vai ganhar a medalhinha, quem vai ganhar o bônus, quem vai ganhar o reconhecimento, a gente vai continuar com esse mesmo modelo. Quando eu falo sobre a liderança compassiva, que a gente muda essa perspectiva, a gente está falando sobre uma liderança que reconhece que cada pessoa vai executar uma tarefa de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que ela não tem performance. Isso só quer dizer que eu não posso colocá-la numa esteira e colocar toda a minha equipe, toda a minha empresa, que hoje tem 22 pessoas, eu não posso colocar os 22 que estão aqui trabalhando no mesmo molde, na mesma estrutura, porque eu sei que a performance de cada um muda. Cada um vai lidar com as suas emoções de maneira diferente, vem de bagagens pessoais e de bagagens profissionais bastante diferentes da que eu vim. Não é justo para a humanidade que a gente constrói, para a sociedade como um todo, para essa massa trabalhadora, inclusive para a empreendedora também, que a gente trate todo mundo e busque a mesma performance nas pessoas, porque não vai ter. Mas volto a reforçar, não quer dizer que elas não sejam pessoas que performam, Sim. só quer dizer que elas não performam em função da competitividade, sim do formato de colaboração. E acho que é essa palavra que a gente tem que fazer brilhar mais nos modelos de gestão de pessoas que a gente tem indo agora. É um modelo de gestão que volta o olhar para o cuidado das pessoas que estão com você. Sim. Eu diria que isso pode, inclusive, ser transferido também para modelos de negócio, né? Porque tem um cara que eu gosto muito assim, de ouvir, que é meio denso às vezes, mas para quem, enfim, curte entender quais são as ameaças de fim do mundo e o que você pode fazer para melhorar, chama Daniel Schmachtenberger. Eu vou colocar depois sobre o nome dele, que o nome dele é difícil mesmo. E que ele fala muito sobre isso, né? A natureza competitiva da gente faz com que muitas das coisas, né, tipo, de tudo que a gente está vendo de errado no empreendedorismo como um todo, na forma das pessoas liderarem suas empresas, vem disso, sabe? Tipo, de eu preciso acabar com a minha concorrência. Eu preciso fazer isso aqui para tal pessoa não ter aquilo, sabe? Enquanto, de repente, se as pessoas começassem a colaborar exatamente, a gente ia ver muito menos destruição, né? E talvez, assim, todo mundo saindo ganhando ali de alguma forma. E talvez um impacto menos negativo, não sei se positivo, mas menos negativo, talvez, não sei, né, para o planeta como um todo. Mas tá, acabei saindo aqui um pouco do tópico. Não tem problema, porque eu gosto de tópicos também, mas você tocou num assunto que acho que é uma dor bastante latente hoje, é essa natureza competitiva. Questiono isso, sabe, Henrique? A nossa natureza é realmente competitiva e não colaborativa. Se ao longo dos últimos séculos a gente não se forçou a se tornar competitivo, porque foi o molde que nos foi dado. Na verdade, não é natureza, né? Na verdade, nós exatamente fomos levados a acreditar que somos assim. A ser competitivo, sabe? Eu acho que é diferente. O ser moldado é algo que, enfim, se forma cultura se forma a partir de repetição de processos e de situações. Eu acho que essa cultura competitiva se dá porque a gente viu ao longo dos últimos séculos
enviesar da maneira como a sociedade precisa lidar um com o outro, né? O cenário político representa a competição, o cenário dentro das empresas representa a competição. Às vezes entre os amigos a gente vê isso, dentro da família, entre os irmãos. Então, será que se a gente tivesse um novo olhar para um processo um pouco mais coletivo que somos enquanto sociedade, e menos individualizado, menos competitivo e mais colaborativo, será que a gente realmente estaria onde a gente está hoje, da maneira como a gente está hoje dentro das empresas, tendo como um dos grandes problemas as questões relacionadas à saúde mental? Então, me questiono bastante sobre os moldes que foram dados, sabe, ao longo dos últimos séculos e nos últimos anos, especialmente dessa transformação digital, esse foco de uma performance individual. O quanto que a gente está competindo, cada um está na tua linha, cada um tem que chegar, e a gente está competindo e não realmente competindo como um time. Perfeito. Eu Assim, eu concordo com tudo, assim, eu acho que esse é o ponto principal até da minha vontade de fazer esse podcast, inclusive, de quando eu gero conteúdo, porque eu gero um slow content, né? Mas que é sempre de tentar quebrar essas forminhas, né? Essas forminhas que que na verdade nos colocaram, né? Porque não é uma coisa que a gente escolhe muitas vezes, né? Então, e é tão difícil, assim, é tão difícil a gente se questionar. Eu brinco até conversando com o pessoal aqui da empresa, enfim, as pessoas com quem eu tenho mais contato no dia a dia, que eu até parei de escrever, eu tinha uma frequência, eu tentava publicar quase todos os dias, né? E aí eu excluí tudo que tinha nas minhas redes sociais, porque eu comecei a ver que eu tava quebrando tão rápido, às vezes, alguns desses moldes, que eu já não estava mais conseguindo saber, eu estava sem identidade, sabe? Eu não conseguia entender mais quem eu era e o que eu acreditava, assim, de tão louco que foi, assim, essa minha necessidade de sair um pouco dos padrões. Uhum. E foi importante para mim, eu acho que foi super importante para eu conseguir enxergar algumas coisas que eu não estava enxergando, de clichês sei lá, e padrões e referências que eu tinha que não condiziam com a minha essência, sabe? Com as coisas que eu sempre quis para mim e que de repente eu estava simplesmente me adequando porque eu achava que aquilo ali eu tinha que parecer uma coisa para ser o empreendedor que eu gostaria de ser, sabe? Ou qualquer coisa nesse sentido. Então, foi uma dor, assim, na verdade, até quebrar um pouco desses moldes, mas eu acho que é tão importante que as pessoas façam isso, que se questionem tudo, sabe? O tempo inteiro. Por que você está fazendo isso? Mas por que você faz desse jeito, sabe? Por que não dá para fazer de outro jeito? Tem um cara que, apesar dele ser meio, não sei, curioso, eu esqueci o nome dele agora, tá? Vou tentar lembrar até o final do podcast, mas é um empreendedor que, enfim, tem alguns livros, e ele fala muito sobre isso, que quando ele pegou a empresa familiar dele, que era uma empresa já grande, né, tipo, visionária, mas ele, quando assumiu ali a liderança da empresa, ele começou, para tudo que as pessoas tinham de proposta, ele pedia para as pessoas falarem 3 vezes por quê. Mas por que isso? Porque... Mas por que? Porque isso. Então, tipo assim, ele chegava, então, por que as pessoas precisam vir de terno? Porque é importante ter alguma referência de quem está em qual cargo, não sei o quê. Mas por que é importante isso? Porque, enfim, não sei o quê. Aí no final ele falava assim, que tudo chegava, porque sempre foi feito desse jeito. A resposta no final era sempre essa. Ele falava, então tá bom, então vamos começar a fazer diferente. E aí mudava aquilo ali, e de repente ninguém mais precisava de terno, não tinha mais dress code, não tinha mais nada, sabe? Então esse ato de se perguntar o tempo inteiro por que você está fazendo as coisas, eu acho que é bem importante, é a única maneira, inclusive, da gente começar a quebrar um pouco desses padrões. Enfim, falei pra caramba. Vou voltar aqui, vamos tentar trazer de novo aqui pro tema. Eu vou dar um passo para trás, eu vou te pedir para me falar assim, quando você pensa, né, nesse termo, né, liderança humanizada, o que te vem à cabeça? Tem 3 coisas bastante importantes quando a gente fala de uma liderança mais humanizada. Isso tem a ver com a capacidade que a liderança tem de ler ambientes, né, do processo até de entendimento cognitivo do que está acontecendo ali, Uhum. de uma conexão bastante motivacional com as pessoas e também de uma compreensão emocional do seu liderado. E aqui acho que se eu pudesse eleger uma palavra dentro dessa liderança, é emoção. É o Uhum. quanto um líder precisa aprender a ler emoções, interpretar, e a partir dessa interpretação conseguir ajudar o seu liderado a se desenvolver.
Lembra quando eu falo que a liderança compassiva, ela não olha para uma esteira e que todo mundo tem que fazer igual, mas que a gente precisa aprender a interpretar a pessoa para conseguir tirar dela o melhor e fazer dela uma pessoa melhor? Tá aqui. Emoção é essa palavra. Porque emoção é uma coisa tão difícil, Henrique, porque a gente não sabe nomear boa parte das emoções daquilo que a gente sente, né? E como a gente não sabe nomear, a gente também não sabe ler. Então, acho que tem um exercício interno de boas lideranças aqui, que é, eu preciso aprender sobre emoções, para que eu possa ler essas emoções nas pessoas, para que eu possa ajudá-las da melhor maneira. Isso não é fazer um papel de psicólogo do funcionário. Isso é fazer um papel de mentor de verdade dessas pessoas. E eu não estou dizendo que a liderança compassiva é blindada, tá? Mas ela reduz drasticamente casos que possam vir a acontecer em que as pessoas estão em estado de estafa mental, que vai bater isso no físico, e que você consegue reduzir drasticamente esse tipo de impacto na sua equipe, porque você simplesmente sabe conversar com elas a partir da conexão com a emoção. Perfeito. Essa coisa da emoção é engraçada, né? Porque de fato, assim, a gente não tem vocabulário, né? Às vezes. Uma vez eu ouvi um cara falando sobre isso, ele falou assim que ele foi para a primeira consulta dele de casal, né? De terapia de casal. E aí o terapeuta perguntou, mas como é que você se sente em relação a isso? E ele falou assim, eu acho que... Ele falou, não, tá errado. Se você começou com eu acho, ou penso, ou qualquer coisa, tá errado, porque você não tá sentindo. E aí ele falou assim, ó, pega aquele livro ali e dá uma olhada. Então, sei lá, são tantas emoções. E aí você vai escolher uma delas e vai me falar como você se sente agora. E é isso, né? A gente racionaliza muito as coisas e, de fato, deixa de sentir um pouco. E quando você deixa de sentir, obviamente, se você não consegue sentir seus próprios sentimentos, né? O que está passando dentro de você, como é que você vai conseguir interpretar, ter essa inteligência de interpretar o que os outros estão sentindo, estão passando, né? Líderes precisam fazer bastante terapia, precisam falar bastante sobre isso, precisam se conhecer muito bem para conseguir ajudar o outro. Sabe aquela história de que quem cuida de quem cuida? Você tem que se cuidar primeiro antes de cuidar dos outros. Um bom líder se cuida para conseguir cuidar da tua equipe. Perfeito. Você falou sobre mentoria, né? Sobre ser um mentor e sobre capacitar as pessoas. E eu queria entender assim um pouco como que você faz para preparar as pessoas, né, para cargos de liderança ou para assumirem mais responsabilidades, porque eu sei que isso é uma coisa importante para você. Eu sei que você, por exemplo, teve uma experiência em que você aprendeu, né, arrastando ali o cu no asfalto, vamos colocar. Guardei o termo aqui. É esse o termo mesmo, essa expressão, né? Ralando o cu no asfalto. Ralando, lembrei. Isso. Que foi assim, né? Tipo, eu tenho uma fórmula que as pessoas falam que é tipo jogar a pessoa na piscina e deixar ela aprender a nadar, né? Isso. Exatamente. E que eu sei que foi, né, pela experiência que você conta, foi bem doloroso, foi difícil, enfim, teve que aprender assim, ser forjado ali com as merdas acontecendo, né, vindo na direção. E aí eu queria entender como que você faz hoje, quais são as práticas, ou, enfim, recomendações talvez que você tenha para fazer com que as pessoas não passem por essa experiência que você teve, sabe? Vou contar um caos aqui. A minha primeira experiência sendo uma gerente, carteira assinada, BlackBerry. Lembra do BlackBerry? BlackBerry. Crachá de gerente, né? Foi em 2012. Tem 10 anos. Antes disso, eu era uma analista pleno. E existe hoje um contexto, quando a gente está falando de crescimento e desenvolvimento profissional, existe uma construção de desenvolvimento técnico, de desenvolvimento emocional, maturidade da nossa inteligência que a gente vai desenvolvendo para que a gente possa assumir cargos que vão exigir da gente aquela inteligência. E eu tinha, Henrique, na época, 26 ou 27 anos, estava por aí, tá? Acho que era 26. Eu não tinha sido preparada para aquele lugar. Mas era um lugar que, estranhamente, eu almejava.
E almejava porque, de novo, vem pelas moldes e a maneira que eu fui forjada, né, minha estrutura tem que ser gerente. Lugar de sucesso é ser gerente. E aí eu alcancei este lugar, fiquei muito feliz com o meu BlackBerry e com o meu crachá de gerente. Mas eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia quais eram as competências. Para mim, basicamente, por bons meses, eu continuei fazendo o que um trabalho de um analista fazia, só que com a técnica e a senioridade que eu já tinha. Depois de um tempo, eu comecei a sacar, especialmente porque a empresa também estava no começo, eu ainda não tinha equipe, eu era gerente de uma pessoa só. Ali eu comecei a ver que eu ia precisar ter time, eu não sabia formar um time. Porque eu não passei por um processo que é o correto, de quando você se torna um analista sênior, dali tem um preparo de desenvolvimento para você se tornar um gerente. É dali do analista sênior para frente, onde você passa por um cargo de supervisão, onde você passa a assumir algumas demandas ainda um pouco mais simples de um gerenciamento, passa depois para a coordenação e então a uma gerência, e então a uma diretoria. E esse processo, às vezes, ele é bastante negligenciado por um desejo de alcançar aquele lugar logo, quer ser head, quer ser gerente. Então, eu estava no alto dos meus 26 anos, com cargo de gerente, no maior e-commerce de moda do país, e eu estava assim, será que eu realmente sei fazer isso aqui? Será que eu estou no lugar certo? Porque, assim, o meu trabalho, eu era gerente de marketing da área de mídias sociais, meu trabalho eu sabia fazer muito bem. Se eu precisasse descer um planejamento de influência, sabia fazer muito bem. Se eu precisasse descer e fazer conteúdo, eu fazia conteúdo, publicava, que era já o trabalho de um analista. Eu descia e fazia. Sempre fui uma pessoa bastante hands-on. Mas eu fiquei pensando muito sobre esse pulo que eu dei e o quanto nesse início foi bastante nebuloso entender qual era o meu papel como gerente, que não era mais só o executor ali, a pessoa que tinha que fazer, mas que também precisava ter essa leitura do ambiente, leitura de mercado. Eu precisava ser a pessoa que já estava prevendo coisas antes de estar no dia a dia do que estava acontecendo hoje. Eu já tinha que estar pensando amanhã. Logo, sendo uma pessoa que estava executando, eu não conseguia ter essa visão. Foi quando meu diretor, Luca, nunca vou deixar de nomeá-lo nos momentos que eu tenho a oportunidade de falar dele, um italiano que fazia parte do nosso time, daquela BU que eu trabalhava, era a nossa liderança. Luca sentou do meu lado e começou a me ensinar coisas que eu jamais teria acesso em nenhum tipo de curso. Coisas que ele aprendeu em Harvard, porque ele era formado em Harvard, coisas que ele foi me passando. E tem um processo engraçado, abrindo um parênteses aqui, que foi como o Luca me contratou. O Luca é italiano e quando ele veio ao Brasil, e logo que ele chegou na empresa, ele não falava português. E eu não falava inglês. Eu falava português e ele estava em um momento bastante delicado, aprendendo, tentando aprender português, apesar da língua latina que ele tinha como língua mãe, o italiano. Ele tinha um pouco de facilidade de entender o que estava sendo falado, mas ele estava aprendendo a falar português cantando sertanejo. Isso foi demais. E eu sou uma pessoa do interior, então sertanejo é uma música que sempre fez parte da minha vida. Então isso conectou bastante a gente de ficar trocando vídeos de músicas de sertanejo. Mas eu lembro desse momento, o Luca tinha duas pessoas na mesa, dois currículos na mesa, tinha o meu e de uma outra pessoa. Essa outra pessoa, inclusive, eu a conhecia, era uma pessoa com inglês fluente, com a mesma senioridade que a minha, e o Luca me escolheu. Ele sabia que eu não falava inglês, ele sabia que eu nunca tinha sido gerente. E a oportunidade que ele me deu naquele momento, Henrique, é o espelho que eu quero ser. Para olhar para a sociedade e lembrar que não tem pessoas prontas para executar o que vão fazer. Fiquei quase 4 anos na Dafit, entregando melhor resultado, mês após mês, porque tinha alguém ali olhando para mim dizendo que assim, eu acredito em você. Eu acredito no teu potencial, no que você está desenvolvendo. E isso não tem preço. Você tem uma pessoa que olha para você e fala assim, acredito em você.
sentar do meu lado e me ensinar a fazer coisas que quando eu vou explicar, hoje, sendo uma pessoa que já sabe fazer isso sem ele, Uhum. eu ensino, e isso já aconteceu uma vez na minha vida, infelizmente. Estava fazendo um projeto numa empresa, desenvolvi todo um P&L para apresentar, e quando eu apresentei, essa pessoa olhou para mim, um homem, olhou para mim e falou assim, isso aqui foi você mesmo que fez? É como se eu não tivesse capacidade de fazer aquilo. Toda vez volta a nomear. O Luca é uma dessas pessoas que me deu oportunidade. Acho que é esse o lugar da liderança compassiva. É uma liderança que a gente tem que lembrar que o papel do mentor não é pegar na tua mão e levar você para fazer. O Uhum. papel do mentor é te dar as oportunidades, te jogar na piscina para você aprender a nadar, mas ele também tem que ficar de olho ali, para saber o quanto Uhum. você está realmente desenvolvendo. Mas ele tem que ser uma pessoa que acredita em você, sabe? E quando a gente tem aqui todas as vagas que a gente divulga aqui na Branch, a gente sempre lembra de maneira verbalizada isso no anúncio da vaga, que a gente tem uma empresa de oportunidades iguais e que a gente se compromete a preparar as pessoas independente da formação que elas tiverem. É claro que se eu olho para os meus concorrentes, todo mundo quer gente pronta, mais Uhum. gabaritada, melhores universidades, que vão estar prontíssimas, com o inglês impecável, falando ali, conversando com o cliente, já pronta para fazer. Mas eu sei o quanto o meu papel formador, o meu papel mentor, volta lá para o início da nossa conversa, tem a ver com ser bem-sucedido. O que eu estou deixando para trás, que depois eu posso me orgulhar, e mais do que isso, eu posso me distanciar e saber que aquilo continua, não vai parar. E esse papel dos mentores da minha vida foram cruciais de entender, pessoas que me deram oportunidade. Não ficaram ali me assistindo o tempo inteiro, fazendo, me ajudando a fazer tudo. Não, me deram um caminho assim, ó, porta tá aberto. Você quer ir? Vai. Agora, se você for, faça bem feito. Pega essa oportunidade, agarra ela e leva embora com você. Não pega essa Uhum. oportunidade e fica esperando eu acompanhar cada passo que você vai dar. Porque é quase como se imagina o palco, isso a gente tem na nossa missão. A Branch é o palco da influência de verdade. Isso é para os influenciadores, isso é para a equipe que trabalha para promover a influência de verdade. O palco está aqui, mas você tem que pegar o microfone. Você não pode Uhum. esperar que alguém venha, toma o microfone. Não. O palco está aqui, mas o microfone é você que tem que pegar. Isso é interessante. Nossa, tem tanta coisa sobre isso que é interessante, tantos caminhos possíveis. Mas uma das coisas que eu acho que, especialmente nessa sua última fala, que me parece assim, eu acho ruim colocar como um erro, mas uma coisa que eu vejo recorrente, né, em colaboradores, especialmente, não só daqui da agência, que eu vejo em discursos de amigos, de conhecidos, enfim, é de, mas a empresa não me dá uma oportunidade, a empresa não abre isso, e eu acho que muitas vezes falta essa atitude de pegar o microfone, sabe? Né? E eu estava até conversando com uma pessoa que trabalha comigo hoje sobre isso, inclusive, que eu tava pensando em escrever sobre o assunto, né, de botar assim, por exemplo, que normalmente, pelo menos comigo, né, aí sendo bem, falando de maneira bem particular, eu costumo enxergar o potencial das pessoas a partir do momento que elas veem possibilidades se abrindo e agarram elas, sabe? Tipo assim, agarram responsabilidades novas que estão surgindo ou qualquer coisa e elas se oferecem e vão lá e começam a mostrar que elas estão de fato querendo crescer, né? E tem pessoas que na verdade ficam no papel meio passivo ali, né? Do tipo, eu quero ter a promoção, como você falou, porque é um status, eu vou ganhar um aumento e tudo mais, mas elas em nenhum momento se colocam na posição, né? Ou buscam novas responsabilidades, como se o cargo fosse levar aquelas responsabilidades para elas. Sim, só que se você só for começar a se capacitar a partir do momento que você receber aqueles cargos, a dor vai ser muito maior, né? Então, começa a buscar essas responsabilidades, ver qualquer oportunidade de você mostrar que você tem capacidade de executar aquela tarefa ali, porque a gente vai ver, sabe? Não tem como não ver. Assim, a não ser em lugares, né, de manutenção de privilégio muito grande, é lógico que isso acontece, a gente sabe que acontece, mas
em geral, se você está numa empresa mais ou menos normal, justa, as pessoas vão ver que você está ali querendo, sabe, tipo, assumir mais responsabilidades, e aí sim você vai receber um aumento, uma promoção, qualquer coisa, que vai ser, na verdade, vai tá completamente acoplada à sua realidade já. Você já está naquele papel, você já está naquela postura, sabe? Então vai ser menos dolorido para você, vai ser menos dolorido para a empresa, inclusive, porque eu já sofri com isso, e até ia te perguntar sobre isso, de ver uma pessoa que estava ali pedindo muito, né, assim, querendo saber, assim, na postura de pedir mais do que de mostrar, né, de pegar o microfone, por exemplo, e que quando eu coloquei ela no papel ali de liderança, por exemplo, que eu acho que a maior mudança, né, quando você vai para um papel de liderança, cara, foi um caos, assim, a pessoa não tava preparada, e ela não sabia que ela tinha que se preparar, ela não sabia como se preparar, sabe? E aí foi só uma coisa de pedir, eu falei, tá bom, tá aqui, tipo assim, vai, vamos ver como é que vai sair, e acaba que é pior, porque você fica numa posição de tipo assim, cara, o que eu faço agora? Uhum. Sabe, como é que eu vou lidar com a dor de falar para essa pessoa que ela não tá preparada para esse papel, sabe, para assumir essa responsabilidade, por exemplo, e que talvez eu tenha que colocar uma pessoa no lugar dela e ela vai, na verdade, sofrer quase, né, com que um downgrade ali na sua posição, né, na sua... Enfim, complicado. E eu não sei se você já passou por isso, assim, de repente colocar uma pessoa num lugar, especialmente falando aí de liderança, se você colocou uma pessoa nesse papel e de repente você viu que ela não estava preparada, como é que você lida com isso, ou como é que você teve que lidar com isso? Se já aconteceu com você, tá? Não sei se já aconteceu. Eu vou dar um passo atrás aqui, Henrique, porque isso foi uma coisa que quando a gente montou nossa política de cargos e salários aqui na Brunch, estava muito claro para mim, para minha sócia, para nossa direção, que a gente precisava montar uma empresa que não preparava as pessoas só para ser executivo. Uhum. Porque não é sobre dar oportunidade de liderança executiva para todo mundo, porque nem todo mundo quer esse lugar. Sim. Logo, se eu quisesse construir uma empresa de oportunidades iguais, eu precisava ter um plano de carreira interno em Y e não como uma linha. E foi o que a gente fez, como uma escadinha, né? Nosso plano de cargos aqui, ele é organizado em Y. A partir do analista sênior, ele tem dois caminhos, o caminho executivo e o caminho especialista. No caminho executivo, você se torna supervisor, coordenador, gerente, direção executiva. No caminho especialista, você se torna um especialista, consultor e conselheiro. Por que a gente fez essa diferença? Porque eu trabalho numa área que é relativamente nova no mercado e que precisa de especialistas, inclusive. E a gente tem que parar de achar que a pessoa que escolhe o caminho especialista ela é menor. Uhum. Pelo contrário, sem esses especialistas, muitas áreas não param de pé, porque não é só de cacique que vive uma tribo. Né? A gente precisa de sábios ali, gente que consiga trazer argumento, gente que consiga trazer metodologia, estrutura de fato do que está sendo feito. E aí eu lembro sempre a pessoa, quando ela está nesse ponto de decisão, lembrar que cargos executivos lida muito com um aspecto mais político de relações e administrativo do trato do trabalho. Isso quer dizer que quando você atinge o cargo de gerente, você tem que saber demitir uma pessoa. E quando eu falo isso, as pessoas tremem na base. Eu falo, se você está tremendo na base, você quer seguir outro caminho. Ou pode ser o caminho especialista, é um caminho maravilhoso. Eu sou uma pessoa que tem muito mais inclinações para o perfil especialista. Lembrar que você também pode ser desenvolvido para seguir o caminho executivo. Mas lembrar que, e às vezes as pessoas querem seguir esse caminho e não o caminho do especialista, porque vem o caminho do especialista como menor. E não é. A gente está falando de carreira em Y exatamente porque a gente tem caminhos iguais para serem construídos e iguais importâncias dentro da empresa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Lembrar as pessoas que não têm só um caminho para seguir. Não é só seguir o caminho da liderança executiva, que eu não vou falar que o especialista, o consultor também não seja liderança. Mas a maneira como ele exerce liderança não é na gestão de pessoas, não é na gestão dos processos e não é na gestão executiva do contexto.
mas sim no quanto ele é a cabeça de uma metodologia, a cabeça de um pensar sobre o que a empresa entrega, sobre o produto que ela entrega. Então, é sempre aquela pessoa que vai saber moldar muito bem o produto, fazer um excelente trabalho de planejamento e de execução desse planejamento também. E eu falo, não tem executivos que param de pé sem bons especialistas e consultores do seu lado. Posto isso, entendendo que existem 2 caminhos para seguir, eu acho que a maior parte dos casos em que alguém que ocupa um cargo de liderança não performa como deveria num cargo de liderança, mora no lugar que não era o que eu queria fazer, mas eu fui para esse lugar porque era o único lugar que era me posto. Então, imagina no desenvolvimento de uma empresa. Chega um lugar que está ali como analista sênior, se a empresa só tem uma estrutura linear, ele sobe para a supervisão. E às vezes ele não tem competência, ele nem quer supervisionar pessoas e processos, ele não quer ser essa pessoa. Só que é o caminho que ele tem. Às vezes ele passa anos numa empresa, ainda que executando o trabalho nota 7, ele passa segundo trabalhando dessa maneira para que ele só está ali cumprindo tabela, não está sendo nem nota 10 como deveria, não está sendo ruim, está cumprindo o que ele precisa fazer, e acaba também não se desenvolvendo. E pior, a partir do momento que você assume um cargo executivo de liderança, a gente está falando de formação de pessoas que estão abaixo de você. E aí ele se torna o quê? Um péssimo líder, um péssimo gerente. E aí aquela pessoa que você fica, nossa, mas queria ter alguém ao meu lado que conseguisse me liderar de verdade, conseguisse me mostrar um caminho pelo qual eu consigo seguir. Mas ela nem sequer quer essa função de lidar com isso. E eu acho que a gente tem que desenhar, voltar um passo aqui e explicar para as pessoas que é importante o desenvolvimento das 2 áreas. E sim, já passei por situações onde, a pessoa pegava o microfone demais e não tinha nada para dizer, e situações em que o palco estava ali só esperando ela pegar e ela não pegava. E eu sempre cito essas 2 situações, essa analogia do microfone e do palco, voltando para a questão da importância das empresas lembrarem de ser palco, de oportunidades iguais, mas que o microfone ele tem que ser tomado por quem tem que ocupar o palco, e não só simplesmente empurrar a pessoa no palco e vai fazer. O palco está ali, as luzes estão acesas, a plateia está te esperando, você está na coxia, você tem que ir para lá, você tem que se arriscar, porque senão você realmente vai acabar desenvolvendo a sua carreira de um modelo, um piloto automático, que não vai chegar em lugar nenhum. E aí você olha para o passado e aí você pensa, o quão bem sucedido eu fui no que eu fiz. Cara, adorei. Obrigado pela resposta. Acho que foi bem, assim, deu pra... Eu aprendi bastante, então, assim, imagino que vai ser bem útil para todo mundo. Curiosamente, eu já falei muito sobre liderança aqui no podcast, não sempre da postura de tentar aprender com os convidados, e só agora que eu comecei a fazer essa série, que você é a segunda convidada e a segunda que fala sobre carreira Y. Talvez tenha alguma coisa aí, né, gente? Mas vamos lá. Tá, eu queria mudar um pouquinho aqui o rumo, mas com um assunto que eu acho que está completamente entrelaçado com essa liderança compassiva e mais humana que a gente está falando, que é o seguinte, um desafio pessoal, tá? Como que... Deixa eu voltar um pouquinho. Eu sinto, né, nas suas falas, nos lugares que você passa, que você sempre adota essa postura de vulnerabilidade, né? E uma coisa, assim, um desafio que eu sinto que eu tenho, que eu vejo outras pessoas também passando, de como equilibrar essa postura vulnerável e especialmente de autoaceitação, sem adotar também uma postura condescendente comigo mesmo, sabe? Ou seja, eu posso estar aqui hoje me martirizando porque eu não consegui sair para correr de manhã, por exemplo, né?
E eu posso estar num outro extremo, talvez assim, não, tá tudo bem, sabe? Tipo, você não estava se sentindo bem, vai lá, Henrique, tá tudo certo, se aceita, sabe? Como que a gente equilibra essas coisas e não fica assim, agora eu tô me aceitando tanto que eu não tô fazendo nada do que eu me propus a fazer, sabe? É lógico que tá, só fazendo uma distinção boa aqui, que quando essa coisa de você se martirizar por coisas que você não realizou, também depende da expectativa que você tem, né, de quanto está sendo realista, quanto não está sendo, mas assim, vamos colocar num cenário onde as pessoas estão sendo realistas, tá? Que hoje em dia é quase impossível, tá? Eu assumo, mas vamos fingir que existe esse cenário onde as pessoas são realistas, né? Como que você equilibra essas duas coisas, sabe? Porque eu vejo as pessoas indo para extremos ou navegando entre extremos, sabe? Vai muito para esse lado e de repente não, vai muito para esse lado assim, aí fica, nunca consegue equilibrar. Olha, eu vou perguntar pro meu terapeuta. Me passa o contato dele, por favor. O ponto aqui, Henrique, é que a gente não vai ser equilibrado. Uhum. A gente vai ter momentos que a gente vai ser mais condescendente e vai ter momentos que a gente vai estar mais focado em resultado. É a utopia da gente achar que existe equilíbrio. Porque volto para o campo das emoções para lembrar como que a gente pode sedimentar, dizer assim, não, pessoas equilibradas são as que melhor performam. Como que a gente pode bater martelo nessa expressão se seres humanos são atravessados de coisas que podem acontecer todos os dias na vida pessoal, profissional, em todos os campos da vida, e que vão a desequilibrar o tempo inteiro? Para mim, não está no desequilíbrio a resposta, o quanto a gente tem que ser equilibrado. A resposta está no quanto a gente tem inteligência emocional para lidar com o desequilíbrio. Adorei. Então, Até porque talvez o equilíbrio seja a expectativa irreal, né? O quanto eu, às vezes, estou bastante condescendente, o quanto eu sei lidar com aquilo e ler aquele comportamento e interpretá-lo da maneira. Eu sei que esse comportamento não vai perdurar, ele é por agora. Mas por agora eu vou ficar assim porque isso me protege emocionalmente. E o quanto eu vou encontrar um momento em que eu agora posso sair desse lugar condescendente e para um lugar mais focado em resultado. Mais sangue nos olhos, né? Então, eu acho que o equilíbrio é uma utopia aqui. Senão a gente não faria terapia, senão a gente não buscaria respostas sobre como o funcionamento das emoções na nossa vida, senão a gente acordaria todo dia muito feliz e focado em resultado. E essa não é uma verdade. A gente acorda todo dia com uma expectativa diferente, acorda com um humor diferente, e isso não vai mudar, porque a gente não é robô, a gente não é inteligência artificial. Né? Somos pessoas, seres humanos que são atravessados de emoção o dia inteiro. Então, para mim, não é sobre equilíbrio, não, mas sobre a inteligência emocional para alcançar, de fato, uma relação mais saudável com esses momentos de desequilíbrio. Adorei. Enfim, vai ser mais uma coisa que eu vou anotar aqui atrás. Muito bom. Tá, vou continuar nessa linha de autoindulgência aqui e perguntar coisas bem egoístas. Eu tava ouvindo algum bate-papo seu, eu acho que no Jornada da Calma com a Helena Galante, que inclusive já passou por aqui também, adoro. Queridíssima, Helena. Muito. E você fala sobre essa sua, eu não sei como é que eu coloco, postura, mentalidade, enfim, sobre minimalismo, né, vamos colocar assim. E que no final das contas você, assim, estou tentando resumir, talvez você resuma bem melhor do que eu, mas é uma mudança de relação com o consumo, né? Com várias outras coisas, mas, né, assim, resumindo bastante, uma mudança de relação com o consumo. E você tem uma agência, né, que em alguns momentos vai estimular o consumo, né? Eu sei que vocês têm todo o critério para escolher, né, especialmente na Touch, as marcas com quem vocês vão trabalhar e também na Brunch, as marcas, provavelmente, as campanhas que vocês vão aceitar para os seus influenciadores e creators. Mas, assim,
é impossível a gente afastar, né, a gente se afastar totalmente do incentivo ao consumo. Eu falo porque eu tenho uma agência de comunicação, em que a gente tem como missão criar um mundo onde marcas sejam fonte de felicidade, não de ansiedade, porque a gente, né, tem aqui pra gente que a publicidade sempre foi sobre o que a gente chama de publicidade deficitária, ou seja, se você não tem isso, você não é aquilo, né? Se você não tem esse cargo, se você não tem esse carro, você não é bem-sucedido, esse tipo de coisa. E eu vejo, assim, né? E a gente vê aqui na agência que existe um espaço hoje completamente diferente que as marcas podem ocupar, como a Salve, por exemplo, que eu acho que é um grande exemplo, sabe, de como fazer, de criar comunidade, de criar demanda, inclusive, sem fazer com que as pessoas se sintam excluídas. Pelo contrário, fazendo todo mundo se sentir incluído ali. Então, a gente olha muito para esse lado, mas no final das contas, muito do trabalho que a gente ainda coloca na rua ainda é sobre isso, sabe? Ainda é sobre fazer com que as pessoas se sintam insuficientes, né, assim, inconscientemente insuficientes e comprem aquela marca para conseguir se completar. Então, eu queria entender, assim, né, como que você consegue, como é que você lida com essa dualidade, vamos colocar assim, né? E não querendo trazer aqui para você para a sessão de terapia. Na verdade, é a minha sessão de terapia, tá? Ligando para o terapeuta agora, né? Vamos lá. Volto para as utopias que a gente acaba construindo, especialmente para quem trabalha com publicidade. Eu sempre lembro de uma frase do Felipe Simi, da Soco, onde ele fala que ele ama a publicidade, mas ele odeia o mercado publicitário. Acho que é mais ou menos assim a fala dele. E eu acho que eu corroboro bastante com essa fala, no sentido de entender que publicidade é um serviço à população. Né? Assim como o jornalismo é um serviço à população, assim como diversas outras fontes são serviços à população. E entendendo dessa maneira, não é sobre pré-julgar o consumo. Porque o consumo ele existe, a gente precisa fazer supermercado, a gente precisa se vestir, a gente quer viajar. Então, o consumo, Henrique, ele existe. Qual que é o ponto para mim? É o quanto a gente consegue construir conduzir esse consumo num consumo que seja mais orientado não só para uma questão individualizada, mas também a um coletivo. Você sabe que a gente tem uma percepção de influenciadores na brand, que inclusive são os drives pelo qual a gente seleciona o influenciador que pode ser cliente da brand. Olha que coisa, né? A gente é uma agência que coloca o criador em primeiro lugar, então aqui é o criador que é cliente, não a marca, porque é exatamente, eu quero saber exatamente com quem eu vou trabalhar. E se num cenário global e nacional a gente tem a maior parte do mercado olhando para influenciadores culturais, que são pessoas que produzem conteúdo focado numa manutenção da imagem pessoal, gente que está ali projetando um lifestyle e construindo um conteúdo com base em status, que acaba construindo uma conexão bastante superficial com a sua audiência, tem associações de curto prazo com movimentos populares, por exemplo, posta o quadrado preto e nunca mais fala mais nada, essa história que a gente bem conhece, acaba trabalhando com qualquer marca, sem nenhum tipo de critério sobre processo, sem nenhum tipo de critério do impacto da associação com essa marca, com a sua imagem. É quase como se ele visse lucro acima de tudo. E aqui a gente tem um olhar para os líderes de comunidade. A gente vê influência como liderança. Tá? Entendendo a influência como liderança, a gente está falando de pessoas, influenciadores e criadores de conteúdo, que se dedicam na construção do que fazem dentro do território digital ao bem-estar da tua comunidade, do que ele está construindo ali. Mais que isso, que a base da influência que ele constrói, que ele exerce no mundo, parte das suas experiências vividas e também das suas especialidades, não do seu lifestyle, não do que ele tem, mas do que ele tem para dizer, né, do que ele tem para construir. É muito baseado em uma relação próxima com a comunidade e com os valores e com as causas que elas defendem. É gente que está inserida nessa comunidade, não só tentando liderar de longe. É gente que trabalha com marcas que só respeitam a sua comunidade e respeitam o seu trabalho. A quantidade de nãos que a gente diz aqui para marcas é muito grande, é muito grande. E para mim isso é inegociável. A gente dizer não para uma marca que o criador não quer trabalhar. Eu não vou falar para ele, mas você tem que fazer. Se ele não quer, não faz nenhum sentido, porque para mim, como brand, que
que defende a palco da influência de verdade, também não faz sentido. Porque para mim é encontrar talentos e ter clientes que lembrem-se da obrigação que eles têm. Porque a influência, o poder que a gente tem de liderar uma comunidade, ela é uma força e ela é um fardo bastante pesado. Logo, ele tem uma obrigação de representar e defender a comunidade dele e não só tentar vender produtos para ela. E quando a gente faz essa leitura, Henrique, de um influenciador que coloca a sua comunidade em primeiro lugar, a gente tem uma perspectiva do consumo de maneira bastante diferente. Volto para o contexto coletivo, volto para um contexto que não estimula pelo estimular. Estimula porque já é dado, estimula porque ele já existe, mas estimula que esse consumo seja minimamente mais consciente. E quando a gente volta a olhar para a geração Z, por exemplo, a gente percebe que esse consumo está cada vez mais politizado, inclusive. E é por isso que a gente sempre bate nessa tecla da influência de verdade. Consumo vai existir, não é a brand que inventou, não é a sua agência que inventou, não foi o mercado publicitário que inventou o consumo. Ele existe porque a gente precisa. Você tem luz na sua casa, você quer decorar a sua casa, você quer comprar comida para pôr na geladeira, quer fazer o churrasquinho no final de semana. Você quer fazer isso. Então, isso é parte do seu bem-estar. O que a boa influência, a influência de verdade precisa estimular e que o papel da comunicação precisa ter é lembrar que o que a gente está estimulando nesse consumo? Um consumo desenfreado que prejudica o planeta ou é um consumo de bem-estar? A mim tem que ter bastante foco num consumo que vá prevalecer o bem-estar coletivo do planeta e das pessoas. Olha, depois dessa conversa, eu vou precisar, você me manda a fatura, tá? Da sessão. Tá sendo ótimo. Vamos lá. A pergunta rápida, talvez seja rápida, né? Enfim, você tem líderes que você admira e que você gostaria de recomendar aqui, inclusive pra gente? Pessoas que, sei lá, as pessoas possam seguir e aprender com? Ai, gente, eu sempre Esse é difícil, né? é difícil indicar pessoas para seguir, mas eu tenho uma pessoa que eu gostaria de indicar, mais por conta da literatura, porque essa pessoa não existe no ambiente digital, não tem Twitter, não tem Instagram, não tem LinkedIn, não tem nada, que é um filósofo, professor da Universidade da Alemanha, que se chama Byung-Chul Han. Eu estava lendo o livro dele ontem, que é recente, ele lançou esse ano, falando sobre o quanto a digitalização, chama Autocracia o livro, o quanto a digitalização é uma ameaça à democracia. Nesse nível o livro dele, tá, gente? É nesse nível. E esse livro ele fala bastante sobre influenciadores, exatamente desse influenciador cultural que eu comentei com você aqui. Desse influenciador que não tá nem aí. Ele só quer ser famoso na internet, ele só quer fazer bagunça. Ele não quer ser bem sucedido. Ele só quer olhar para o seu umbigo, olhar para si e não importa, sem nenhum respeito e responsabilidade com a própria comunidade. Então, se tem um autor, uma pessoa que a gente, nosso mercado, vale bastante, muito, muito a pena seguir, é o Byung-Chul Han. No ano passado eu fiz um clube do livro do Byung-Chul Han, a gente fez encontros mensais para ler alguns dos livros dele e falar um pouco sobre, né, ter uma leitura crítica sobre os livros dele. Estou morrendo de vontade de voltar com o clube do livro dele de novo para o ano que vem, porque ele lançou livros nos últimos 2 anos que, assim, meu Deus do céu, é uma tacada na cara, assim, mais forte do que a outra. Desde o Sociedade Paliativa, ele vem lançando livros que eu falo assim, calma, cara. Calma. E são livros que são pequenininhos, né? Mas é uma capacidade de te tirar do eixo que é incrível, assim. E difíceis, inclusive, né? Assim, você precisa ler cada parágrafo umas 3 vezes, absorver aquilo ali, porque cada parágrafo dele vale por, sei lá, 5 páginas, talvez, de um outro autor, né? Vale super. Aproveitando, então, né, nesse assunto de livros, tem algum livro que você, pegando emprestado aqui a pergunta de um dos meus podcasts favoritos, que é o Tim Ferriss, tem algum livro que você já deu mais, assim? Qual o livro que você já deu mais de presente, por exemplo? Livro que eu tenha dado mais de presente? Ou se você quiser falar de
um livro que te influenciou muito nos últimos tempos também, pode ser. Olha, eu sou uma pessoa que vende muito livros do Byung-Chul Han, porque eu sempre Uhum. indico e as pessoas acabam comprando muito desse livro. Ainda mais eu acompanho os meus links lá dos meus afiliados e eu vejo quanto compram os links do Byung-Chul Han. Mas tem, voltando aqui, talvez até para um critério mais do meu mercado e do meu trabalho, um livro que eu costumo indicar bastante e pedir para criadores e pessoas que estão construindo uma marca comprem e leiam com bastante carinho é O Herói Fora da Lei, da Carrie e da Margaret, que é um livro que fala sobre a construção de sistemas de marca, sistemas de significado de marcas. É um livro bastante importante e relevante para a nossa indústria. Muitas das marcas do mundo todo usam a teoria delas sobre os arquétipos para as marcas, para a construção de uma marca mais concisa, mais humanizada, que tenha um contexto, né, uma direção melhor. E eu acho que elas conseguiram sintetizar de uma maneira bastante clara como que se constrói um sistema de significado de marca. Isso parte da minha formação, do meu desejo, né, do meu lugar de mestre em comunicação e semiótica, que adora significados das coisas. E porque eu sempre lembro que quando alguém fala, ou vejo alguém falando que, não, porque os arquétipos de Jung para marcas, eu quero chorar, porque não são os arquétipos junguianos que a gente usa no sistema de marcas. São uma releitura, uma leitura bastante avançada de matriz de motivações sociais, com base, inclusive, em alguns aspectos arquetípicos junguianos, mas também de Platão, que a Margaret e a Carol aplicam no livro. E aí, toda vez que eu vejo alguém escrever qualquer post falando assim, os arquétipos de Jung, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não é Jung. Leiam Margaret Carol no livro O Herói Fora da Lei, que vocês vão entender. Porque é bem difícil o quanto uma mensagem se espalha com muita facilidade, Henrique, na internet, Sim, sem checagem. sim. E a quantidade de textos, se você procurar por arquétipos e marcas no Google, você vai ver textos e textos, vídeos no YouTube falando arquétipos de Jung, e não é de Jung. Boa. Jung deve estar se revirando neste momento. Calma, gente, não é sobre isso. Mas é um livro bastante importante para quem está construindo. Se você é um empreendedor e está construindo uma marca, é um livro importante. Se você é um influenciador, um criador de conteúdo, é um livro importante. É um clássico já do marketing, importante para todo mundo que trabalha nessa área. Revisitar, inclusive, porque se tem um pouco de aula sobre isso na faculdade, mas eu acho que ele é um material que pode receber uma imersão melhor. Boa. Passa, o que que te causa ansiedade hoje em dia? Mais te causa ansiedade? Como você lida com ela? A gente falou aqui ao longo dos últimos minutos bastante sobre liderança compassiva, sobre o entendimento das emoções, a importância da gente se colocar nesse lugar de entender que o outro sempre é diferente um do outro e que a gente precisa entender isso para saber liderar melhor as pessoas e saber construir performance a partir das diferenças. Mas o cuidar de quem cuida volta para mim de novo, o quanto eventualmente eu não estou bem o tempo inteiro, sabe? Eu não estou bem o tempo inteiro para garantir o meu nível de liderança compassiva ali. Tem horas que eu vou ser mais condescendente, vai ter horas que eu vou ser um pouco mais fria com as pessoas. Por isso que eu te falei, quando a gente estava falando lá sobre equilíbrio, eu falei assim, vou ligar para o terapeuta, porque eu não sei essa resposta. E é uma coisa que ainda me gera bastante ansiedade, o quanto eu consigo e não consigo também garantir que essa liderança está sendo bem feita, porque eu coloco pessoas em primeiro lugar. O maltrato que às vezes já tiveram algumas situações aqui na Brand, de situações de funcionários que não foram bem tratados por algum criador. E isso foi motivo de rescisão de contrato do influenciador. Assim, você não trata mal as pessoas que te servem.
Uhum. Esse é um lugar que a gente tem que se colocar o tempo todo, de servir o outro. Seja eu a presidente da empresa ou um estagiário. Estou aqui para servir o meu cliente. Mas ele não pode maltratar ninguém aqui dentro. Porque quando ele Perfeito. faz isso, ele desrespeita toda uma linha de confiança que a gente construiu. E se ele não Sim. é capaz de respeitar as pessoas, independente do lugar que ela ocupa, aqui não é o lugar dela. E eu acho que garantir isso para mim, e manter isso de pé, tem sido os meus maiores gatilhos de ansiedade. Porque ao mesmo tempo que eu sei que as pessoas estão muito cansadas, ao mesmo tempo que eu sei que são quase 3 anos de pandemia e ninguém aguenta mais, que eu sei e leio o cenário econômico e social do país e o estado que nós estamos gravando esse podcast há 4 dias das eleições presidenciais do segundo turno. Eu sei o estado emocional das pessoas que trabalham comigo e dos meus criadores. Logo, é nesse momento que eu sou mais condescendente, porque nem eu tô bem. Uhum. E é incrível como esse lugar de liderança é quase como se eu devesse me cobrar para estar bem o tempo inteiro. E por isso eu busco todo tipo de recurso. Vai fazer terapia, vai fazer exercício, vai se alimentar bem, vai no cardiologista, vai cuidar disso, cuidar daquilo, para estar sempre bem. Mas a verdade é que a gente nunca vai estar bem. Então eu vou ligar pro meu terapeuta, assim, tudo bom, Pedro? Vamos conversar, porque Uhum. vem, porque a gente nunca vai estar 100%, sabe? De Sim. novo, volto para a utopia. Como que eu posso? Se eu, líder da empresa, não estou 100% o tempo inteiro, em que momento eu posso achar que eu posso cobrar que os meus funcionários vão estar 100% o tempo todo? Sim. Não faz total sentido. Acho que é uma dor que qualquer pessoa que levar a sério o seu cargo, a sua responsabilidade como líder, vai ter, assim, não tem muito como. Acho que não tem para onde fugir. Eu não vejo, pelo menos, escapatória, sabe? É, eu queria te fazer uma pergunta, mas a gente está chegando no final aqui. Eu vou te dar a liberdade de falar assim, cara, não vai dar para responder essa pergunta porque ela é muito complexa nesses poucos minutos. E eu vou entender e a gente vai ter que, de repente, marcar um segundo bate-papo para falar sobre isso. Que como você. Qual é a sua relação com as redes sociais, né? Levando em consideração é, a sua relação pessoal mesmo, você como criadora de conteúdo, porque você também é uma criadora de conteúdo, né? Não deixa de ser. E você também vendo, né? Acho que a relação de todas as pessoas que estão aí na sua rede com todas essas mudanças e como isso afeta, né? Tipo, a gente de uma maneira tão implícita, sabe? Tipo, assim, é tão difícil você separar as suas, né? Como você falou muito bem, nós somos seres que somos atravessados por emoções o tempo inteiro. Então, as redes sociais hoje elas são ferramentas de mexer, né, de sacudir ali as nossas emoções o tempo inteiro. Então, é, como você lida com isso e como, né, talvez você veja assim, como seus clientes hoje também lidam com isso. Então, mais uma vez, é uma pergunta complexa, então não sei se a gente vai conseguir responder, mas deixo você à vontade. Talvez essa relação que eu tenho hoje pata de uma história com mídias sociais que já tem mais de uma década. Sim. Eu comecei a trabalhar com mídias sociais em 2010. Então já são 12 anos trabalhando com isso. E sempre assumi um papel, Henrique, bastante curioso e experimentador. Uhum. E isso me garantiu ocupar um lugar de conhecer como funciona. Então, se hoje acontece qualquer problema aqui, que alguém não sabe entender como funciona alguma coisa, alguma característica do TikTok ou do Instagram, eu sei como é, porque eu fico fuçando, eu fico mexendo, eu gosto de fazer isso. Esse espaço de experimentação foi muito importante para mim, especialmente nos primeiros anos, como profissional dessa área e também quem estava na frente do palco, né? Eu estava na coxia e no palco. Então, eu sou blogueira há muito tempo, né? Eu desde 2008 tinha blog. Então, tive blog ali por 4, 5 anos. Depois, comecei a criar mais conteúdo em Facebook, LinkedIn, Instagram, plataformas como um todo. Depois, voltei com o meu site em 2016, onde eu publico eventualmente algum conteúdo lá, mas também não publico com tanta frequência.
mas porque eu fui aprendendo nessa história com as mídias sociais e com esse modo curioso e experimentativo, que minha postura não precisava ser a de frequência, a de estar lá o tempo todo, mas de construir lastro, para que, se alguém precisasse buscar alguma informação sobre mim, ela bota meu nome no Google e vai achar. Então, se você colocar o meu nome no Google, você vai achar o podcast do Luca Schuch, logo vai achar o seu podcast, vai conseguir ouvir sobre mim. Se colocar o meu nome lá no Spotify ou em qualquer plataforma de play, você vai conseguir ouvir todos os podcasts ao qual eu participei. E eu comecei a perceber que existia uma responsabilidade em o que eu tinha para dizer. E acho que essa chave de virada veio com a minha gravidez. Fiquei grávida em 2018 e ali eu já trabalhava com influenciadores, mas ali veio um desejo de ficar quietinha. Eu não queria falar da minha gravidez na internet, porque eu via mães falando de gravidez e o quanto elas eram, enfim, totalmente devoradas pelo público na internet com as suas dicas e suas receitas de como ser uma excelente mãe. E eu não queria isso para mim, eu queria me preservar, queria me proteger, a minha primeira gravidez, queria viver aquele momento. Então, não virou conteúdo no meu canal, não virou nada disso, eu não falei isso, eu tenho 5 fotos no máximo, grávida no meu feed, lá no fundo, é muito, porque eu mal postei realmente sobre isso. Tem muita gente que fala assim, nossa, você tem filha? Gente que me conhece há mais de 10 anos, nossa, quando foi? Porque realmente eu não falei sobre isso. E ali foi um momento de muita reflexão sobre o meu papel e o papel das pessoas criando conteúdo. E o quanto a gente precisa ser responsável com aquilo que a gente compartilha. Eu tenho 2 canais no YouTube. Um que fala sobre divaneios da minha vida, que é o Que Passa, e eu tenho um outro canal que se chama Passa em Casa, que é um canal sobre a nossa relação com o ambiente doméstico. São 2 marcas de conteúdo que eu sou apaixonada pelas 2, mas que eu não produzo conteúdo há mais de 1 ano. E não porque eu não tenho tanto tempo para fazer, mas é porque eu também comecei a enxergar muito valor no trabalho dos bastidores. E esse trabalho dos bastidores, Henrique, é um trabalho que é tão recompensador quanto estar na frente das câmeras. E faço um convite, venham para os bastidores. Eu e Bia falamos disso no FIRE em setembro, do quanto a gente não precisa mais de influenciadores, a gente não precisa mais de plataformas que encontram influenciadores. A gente precisa de gente que queira trabalhar nos bastidores, porque o bastidor também tem valor. Sabe aquilo que a gente falou da carreira em Y? É quase como se a gente falasse carreira bastidor, carreira palco. As 2 têm valor. Só que a gente precisa, de fato, eu agora volto para o meu papel de liderança desse mercado, construir valor para esse bastidor, que ele é importante também, ele é bem importante e relevante no que está sendo construído na frente. Pessoas na frente do palco, uma pessoa na frente do palco, Henrique, pode ter certeza que tem pelo menos 10, 20 pessoas nas coxias ali trabalhando para que aquele espetáculo seja bem feito. Sim, verdade. Acho que é um ótimo lugar para a gente encerrar. Eu vou querer, daqui a um tempo, vou te chamar para a gente falar sobre redes sociais como um todo, porque eu ainda queria explorar mais esse assunto. Mas primeiro, assim, queria, mais uma vez, né, te agradecer pela generosidade de tempo, tá? Por tirar aí essa manhã quase para ficar aqui comigo, tomando café e sendo minha terapeuta. E agradecer enfim, pelo papel que você está desempenhando aí, que eu acho que é muito importante, tá? É difícil, né? É difícil, às vezes, pegar o microfone não é necessariamente só louros, né? A gente sabe disso. E tem muita coisa por trás, assim, que mexe com a gente. Então, assim, como o livro que até eu comprei por recomendação sua, na verdade eu roubei de uma amiga minha por recomendação sua, que é o da Brené Brown, que é a Coragem de Liderar. Nossa, a Coragem de Liderar. Não saiu. E que ela fala muito
sobre isso, né? Tipo, você vai ter que entrar ali e sujar a cara mesmo, porque, na verdade, as pessoas tendem a enxergar a luz, mas tem tanta sombra ali por trás que, enfim, você tem que ter muita, muita, muita coragem mesmo. Então, parabéns pela coragem e obrigado pelo trabalho que você tem feito, viu? E mesmo quem pega o microfone, a voz desafina, a gente não vai com o melhor sorriso no palco, com a melhor performance, vai ter dias que a gente também não está bem. Sim. E eu volto para o ponto da liderança compassiva, é lembrar que é isso. Não existe, não existe equipe, funcionário e nem líder linear. Até porque linear, no gráfico ali do eletrocardiograma, significa que a pessoa já morreu. Exato. Bastante, oscila bastante, importante porque isso tem a ver com o quanto a gente lida com as emoções. Obrigada pelo convite, Henrique. Nada, obrigado a você.